Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje veremos a nossa segunda aula sobre a oração do Pai Nosso. Para começar, vamos para Mateus capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar para a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graça te damos, Pai, glorificamos o teu santo nome, Pai, por tudo que tu és e por tudo, Pai, que tu fez e faz por nós, Pai. Nós só temos a te louvar e te agradecer, Pai, e que a tua palavra venha tocar nos nossos corações, Pai, e que ela venha, Pai, se firmar nos nossos corações, para que então a gente possa cumprir, Pai, e realizar e entender, Pai, sentir da tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa aula anterior, a gente iniciou a oração do Pai Nosso, lendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui a gente começou falando sobre a invocação, quando a gente invoca o nome do nosso Pai, que é quando a gente está chamando ele para um relacionamento. Não estamos chamando qualquer um, estamos chamando o nosso Pai. Não é qualquer Pai que a gente conhece, é o nosso Pai que está no céu. É o Criador de tudo, a majestade, o Rei dos Reis. É Ele quem estamos prestes a ter um relacionamento, uma conversa. E a partir disso, vamos lá, perceba que, diante desses versículos que a gente leu, Jesus ainda não chegou nos pedidos. Ele não chegou. Antes, a divisão era nome, reino, vontade. E somente a segunda parte, que daí tem o pão, perdão e livramento. Perceba comigo o seguinte: a primeira coisa a se perceber é que a oração do Pai Nosso, ela começa instantaneamente. Mas praticamente a metade, eu diria até um pouco mais da metade, ela é voltada para Deus. Unicamente, exclusivamente para Deus. Então, primeiro, ele invoca o nome do Pai, e segundo, ele não só invoca, como ele continua com o Pai. A oração começa com ele, não com nós. Então, eu preciso formular essa ideia aqui. É muito diferente a partir do momento que a gente começa a perceber que a oração do Pai Nosso, ela em nenhum momento começa com a gente e nem continua com a gente. Ele começa com Deus e continua com Deus, e só depois da metade da oração que ele chega em nós. É engraçado o costume muito ruim que nós temos quando vamos orar, e muitos de nós temos, que a gente ora, primeiro, mais de 50% da oração se volta para nós. E outra, em muitos casos mesmo, as nossas orações começam já direto conosco. A gente invoca Pai e a gente já vai para os pedidos. Para os pedidos nossos. Isso, olhando agora pela perspectiva de Jesus e o que ele está nos ensinando sobre oração, isso já mostra para nós o quanto que nós temos uma perspectiva totalmente errada sobre Deus. A gente fala, e a gente destina somente assim, os últimos 5% da oração para, Deus, obrigado, eu te agradeço, né? Obrigado, tu és santo. E fica por isso. Na verdade, a maioria das vezes, muitos de nós, e uma grande quantidade, eu diria, a gente ora sem nem sequer chegar a glorificar o nome do Senhor. A gente só quer que ele
atenda às nossas necessidades, ou o que a gente quer. E a gente esquece completamente de Deus na oração. Esse começo não é um começo qualquer. Não é um começo à toa. Ele começa primeiro invocando o nome do Pai. Pai nosso, porque Ele é o nosso Pai, que estás no céu. Ele não é qualquer Pai que você vai chegar para o Pai e pedir um brinquedinho. Ele é o Criador, o nosso Criador, quem nos criou. Ele é o Pai que mesmo diante de toda a sua glória, mesmo diante de toda a sua majestade, todo o seu poder, ele faz questão de estar aí do seu lado, presente, cuidando de nós, de cada um de nós individualmente. Um ser com tamanho poder que ele tem, diante de tudo que ele criou. E ele ainda se preocupa com nós, meras criaturas pequenas, diante desse imenso universo. E ele está aqui preocupado com nós, do nosso lado. Esse é o nosso Pai. Aí a pergunta, quando você começa a sua oração, você pelo menos chega a pensar nesse ponto? Você pelo menos chega a imaginar um pouco que seja? Pois bem. Então, a maioria das orações que as pessoas fazem, e isso me inclui também, muitas vezes inclui apenas interesses nossos. Vamos dizer assim, pessoas que só querem saber da salvação da alma e oram para ser salva, mas não glorificam a Deus. E acontece. Ou pessoas que só oram por bênçãos, pessoas que só oram por cura, só oram por causa que a coisa, a situação tá difícil, por causa disso e daquilo, aí ora, e pai, tá difícil, me dá isso, pai, eu tô sem comida em casa, me dá isso. É errado orar por essas coisas? Em nenhum momento eu falei que isso é errado. Mas a questão aqui se trata de como que eu vou estruturar a oração, o que tá sustentando a minha oração, o que tá estruturando a minha oração. Essa é a pergunta que eu quero fazer. O que sustenta a sua oração? O que mantém a sua oração de pé? É porque você quer cura? Pois bem, vamos prosseguir. Então, um primeiro ponto que Jesus quer ensinar para a gente aqui é o seguinte. Nessa primeira parte, quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está nos ensinando aqui? Primeiro ponto que eu trago que ele está nos ensinando aqui é, sempre que for orar, comece sua oração. Já comece pensando na sua oração em glorificar o Pai. Não importa a circunstância. Não importa o que você esteja passando. Não importa o problema, não importa o tamanho da dificuldade. Você pode estar morrendo. Você pode estar passando por um problema imenso. Você pode estar precisando de comida, você pode estar passando fome, está passando sede, pode estar passando seja o que for. Aí você vai começar a oração, você quer pedir algo de Deus. Tudo bem, mas comece glorificando o nome dele. Comece mostrando, Pai, eu preciso das coisas. Mas acima das coisas que eu preciso agora, acima das minhas próprias necessidades, tu é minha prioridade. Eu vou começar te glorificando. Eu vou começar te exaltando. Para daí, depois do teu nome já exaltado, aí sim eu vou pedir as minhas necessidades, que, claro, como a gente já viu, ele já sabe as nossas necessidades. Ele já sabe. Mas ainda assim, a maior preocupação nossa é querer mostrar com toda a força, a ponto de esquecer do próprio Deus que a gente está pedindo. É com toda a força possível querer mostrar nossas necessidades na oração. Sendo que Deus já sabe as nossas necessidades. Vamos entender melhor essa ideia. Para entender melhor, vamos agora pegar de forma individual cada uma desses pontos que temos aqui. Santificado seja o teu nome.
que significa? Esse é o primeiro ponto que Jesus aponta aqui depois da introdução. Ele introduz, Pai nosso que estás no céu. Aí agora, dentro daquela divisão que a gente tem, que é nome, reino e vontade, chegamos na primeira divisão, nome. Santificado seja o teu nome. Olha, o nome na Bíblia não era só uma palavra. Para hoje, talvez, para muitas pessoas, a palavra nome seja só uma simples palavra que indica o quê? A forma que você vai me chamar, por exemplo. Lucas, meu nome é Lucas. Então você vai pensar, é só um nome. Mas daqui que a gente vê que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz pelo contrário, que não é só um nome. E não se trata de um nome, mas é o nome. O nome de Deus diz tudo. Assim como você tem um nome. Para todo mundo pode parecer irrelevante, mas o seu nome fala tudo sobre você. Tudo. Porque nome na Bíblia significa o quê? Significa caráter, significa natureza, significa quem você é. E com Deus não é diferente. Para Deus, o nome é muito importante, mas muito importante. O nome de Deus trazia o seu caráter. O seu nome carregava a sua natureza divina. O seu nome mostrava quem Deus verdadeiramente é. Sabe, eu sei que há muitos pontos, a gente critica muito os judeus hoje. Mas nem de tudo os judeus têm questões a ser criticadas. Ou melhor dizendo, nem de tudo os judeus estão errados. Porque os judeus, eles tinham, e até hoje eles têm, um negócio que muitas vezes nós falhamos e nós pecamos nessa parte. Que é justamente a parte do nome. Caso vocês não saibam, os judeus, eles não tinham costume de falar o nome de Deus. Qual era o nome de Deus? O nome de Deus, na época, traduzindo para a linguagem de hoje, para o português, a forma assim, não necessariamente correta aqui, deixando isso bem claro, a forma que eu irei pronunciar aqui não é necessariamente a teoricamente correta, mas são as palavras Y-A-H-W-E-H. Ou, como geralmente no Brasil se pronuncia português, Yahweh. Esse nome é o nome a princípio dado, né, que é o nome de Deus. Aí a pergunta, se vocês já repararam que na Bíblia esse nome praticamente não é pronunciado verbalmente entre os judeus? Até quando eles oravam, eles não pronunciavam. Porque eles tinham uma reverência tão grande pelo nome de Deus, que eles mesmos achavam, acreditavam que o nome de Deus era santo o suficiente para não ser pronunciado de qualquer forma, por qualquer motivo. Antes, como que eles falavam? Teu nome. Já repararam? Jesus não fala santificado seja Yahweh, santificado seja Deus. Não. Ele fala santificado seja o teu nome. Quando os salmos ou os profetas, tu és santo. Teu nome é santo. Eles não falam Deus é santo, eles não falam Yahweh é santo, eles falam teu nome é santo. Nunca perceberam isso? Eu nunca tinha percebido, sendo bem sincero. Até perceber como Jesus utiliza esse mesmo princípio aqui na oração. Porque para os judeus, o nome era muito poderoso, falava tudo sobre Deus. Hoje, essa reverência aqui, por exemplo, no Brasil, o nome de Deus chega, assim, é nada. E eu falo isso com coragem aqui, que o nome de Deus aqui no Brasil não é nada. As pessoas usam como gíria. Qualquer coisinha, ai meu Deus.
Meu Deus do céu. Jesus Cristo, a pessoa só tomou um susto, ela, Jesus Cristo. A pessoa é ateia. A pessoa nem acredita em Deus e está usando o Jesus Cristo como gíria. Mas cristãos fazem isso. Então, assim, o nome de Deus, ele em muito, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, Estados Unidos ou outros países, é assim, a gente releva o nome de Deus a um nível mais baixo possível. A gente perdeu a reverência ao nome do Senhor. Perdeu a reverência. Isso é algo que os judeus não perderam. E até hoje isso é admirável. A forma que o nome era importante para eles era tão grande que eles não pronunciavam. Antes, eles diziam, santificado seja o teu nome, porque eles não pronunciavam. E é isso que significa santificado seja o teu nome. Vamos lá. Ele tinha alguns nomes, né? Não só um nome. Ele era o grande eu sou. Ou podemos dizer Elohim. Elohim era um nome de Deus, que significava também poder, força. Mas não era. Vários foram proclamados. Ele era o quê? Eu sou o Deus que provê. Yahweh Jireh. Aí você vai perguntar, o que significa Yahweh? Yahweh significa autoexistente. Sou o que sou. Ou seja, Yahweh Jireh. Eu sou o Deus que provê. Yahweh Rafa. Eu sou o Deus da cura. O Senhor cura. Yahweh Nissi. Eu sou o pendão. Ou seja, Yahweh Nissi, o Senhor é o nosso pendão. Nossa bandeira. Ele é a nossa identidade. Yahweh Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Eu sou a justiça. Yahweh Shammah. Eu sou Deus presente. O Senhor está presente. Então, quando Jesus, os profetas, os salmistas, os discípulos proferem teu nome, engloba tudo isso. Todos esses nomes que eu citei aqui engloba tudo isso. Santificado seja o teu nome. Tudo isso é o nome de Deus. Muito falhamos em entender isso. Muito mesmo. A gente trata o nome de Deus de qualquer forma. Como eu disse, a gente muito pronuncia em vão o nome de Deus. E na hora de orar, que nome que a gente usa? Deus. Deus ou Jesus. Então, eu queria deixar esse ponto aqui para a gente refletir. Percebe? Agora, vamos entender melhor. Isso vai nos ajudar a pensar. A gente falou aqui da palavra teu nome. E santificado? Porque ele fala, santificado seja o teu nome. Santificado. Como assim santificado? Como assim santificado? Vamos lá. Vamos para Salmos 34, versículo 3. Salmos 34, versículo 3 diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o teu nome. Você vai pensar, glória a Deus, que o nome de Deus seja exaltado. Ou seja, não parece agora estar meio errado essa passagem? A forma que a interpretamos? Devemos engrandecer o nome do Senhor. Como assim engrandecer? Como que você vai engrandecer o nome do Senhor? Que poder você tem para engrandecer o nome do Senhor? Que poder nós temos para exaltar o Senhor no trono dele? Como se Deus dependesse de nós para estar no trono. Como se Deus dependesse de nós para ser grande. Ele não depende de nós para ser grande. Ele já é grande. Ele já é exaltado. Ele já é superior. Ele já é o Deus grandíssimo e exaltado. Aí agora você vai pensar comigo,
Se ele já é um Deus exaltado, por que que a palavra diz aqui que nós devemos exaltar o seu nome? Ou seja, nós, fracos pecadores, está exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor? O nome de Deus já é grande. Então, como nós, pecadores, simples pecadores, vamos estar engrandecendo o nome de Deus, sendo que o nome de Deus já é grandioso? A resposta é justamente o que responde à nossa falta de sensibilidade para o nome de Deus. O que significa engrandecer? Significa tornar Deus maior e maior. Traduzindo do grego, engrandecer aqui, na forma que Jesus usa, na forma que a Bíblia usa, significa tornar Deus maior e maior. Como fazer isso? É muito simples. Deus já é grande. Quando a gente fala exaltar o teu nome, significa reconhecer. Pergunta simples. Você reconhece Deus? Ou melhor, você reconhece o nome de Deus? Porque muitas das vezes não reconhecemos. Reconhecer a Deus significa tratá-lo como santo. Significa que estamos apontando para um desejo intenso de que o mundo inteiro se proste diante de Deus em adoração a Ele, em reverência a Ele. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou primeiro puxando aqui para que eu venha reconhecer o nome dele. Quantas vezes, e pode responder consigo mesmo, quantas vezes você já orou para Deus pedindo a seguinte coisa: Pai, me ensina a entender, ou melhor, me ensina a reconhecer teu nome. Você já pediu isso alguma vez na vida? É o que Jesus está fazendo aqui. Santificado seja o teu nome. A gente pode ver isso em 2 pontos visíveis aqui de visão. Primeiro, eu reconhecer, eu estou dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo, Pai, me ajuda a reconhecer teu nome. Me ajuda a reconhecer quem tu és. Me ajuda a tratá-lo como santo, a ponto de eu nem sequer pronunciar teu nome, por temer o teu nome. Porque o nome de Deus, só o nome de Deus já é um nome temível. E nós estamos aqui usando ele como gíria. Então, primeiro ponto, se trata de nós. Só que o cristão não para por aí. Santificado seja o teu nome, eu não estou falando só de mim, eu estou falando das pessoas também. É uma vontade incessante, uma vontade ardente de que as pessoas também reconheçam quem Deus é. Que as pessoas conheçam a Deus, reverenciem a Deus, glorifiquem o nome dele. O cristão, ele sente essa vontade. Não é só uma vontade, não, eu reconheço, mas antes eu quero que as pessoas também reconheçam aquilo que eu reconheço. Quero que as pessoas glorifiquem o nome do Pai como eu tenho glorificado. Santificado seja o teu nome, que as pessoas reconheçam a ti, reconheçam o teu nome, glorifiquem teu nome, vejam a grandiosidade do teu nome. Quando você ora, e seja sincero, em algum momento você chegou a orar assim? Pensa comigo, essa semana, quantas vezes você orou pedindo, Pai, que o teu nome seja glorificado? Com honestidade. Pedindo, Pai, que o mundo reconheça o teu nome. Que aquelas pessoas, que aquele irmão ali que disse que não acredita em ti, que aquela irmãzinha ali que está cheio de pecado, que aquele irmão ali que está na bebida, está nas drogas, que ele reconheça o teu santo nome, que ele venha santificar o teu santo nome, venha reconhecer quem tu és, venha reconhecer o teu poder, que todas as pessoas venham contemplar tua grandiosa glória. Aí eu te pergunto, quantas vezes essa semana você orou assim?
nos últimos meses, nos últimos anos. Isso é um grande sermão para mim e para você. Dói, mas é a realidade. E nós, como cristãos, estamos vivendo nessa realidade. Não sabemos orar. Por isso que precisamos de instrução. Vamos continuar as instruções do nosso Senhor? Vamos aprender como orar. Então, santificado seja o teu nome. Esse é o seu maior desejo? É a primeira coisa que Jesus pede na oração. Pai nosso que estás no céu, ele primeiro invoca. Daí ele diz, primeira coisa que Jesus pede, santificado seja o teu nome. Que todas as pessoas te reconheçam, te glorifiquem. Quem não deseja isso logo no começo da oração? Quem falta com isso, quem não reconhece o nome de Deus como Jesus mostra aqui, quem não entende essa preocupação, quem não tem essa preocupação de que as pessoas conheçam a glória de Deus, ainda não entendeu a oração. Não entendeu como funciona a oração. Ok. Logo em seguida, temos agora, venha a nós o vosso reino. Agora, temos um próximo ponto aqui. Percebe na lógica da sequência? Temos uma sequência aqui. Primeiro, eu santifico o nome dele. Agora eu reconheci quem Deus é. Aí você vai perguntar para mim, Lucas, nem todo mundo glorifica o nome de Deus na oração. De fato, incluindo cristãos, não glorificam. Já parou para pensar o porquê? A gente pode pensar, pô, mas é tão óbvio que o nome de Deus tinha que ser glorificado, então por que as pessoas não glorificam? Por que aquele irmão não glorifica? Por que aquele irmão que está na bebida não glorifica? Por que aquele irmão mal faz o que faz e não glorifica o nome do Senhor? Por que isso? Por que daquilo? Por que as pessoas não conseguem reconhecer o nome do Senhor? Eu digo por quê. Por causa do pecado. O pecado, o grandioso pecado, o mal que toma não só a humanidade, antes um mal que começou lá mesmo no céu, um anjo revoltado, querendo o poder de Deus, tomado pela malícia do pecado, e que desceu à terra e agora assombra os corações dos homens. Tá aqui. Esse é o problema. Existe uma oposição nessa história. E nessa oposição, a própria palavra diz que existe um Deus, o Deus deste século. Existe um outro reino, um segundo reino, o reino das trevas. O reino das trevas é o reino que toma este mundo. O reino das trevas é Satanás exercendo a influência sobre este mundo. Este mundo está sendo reinado pelas trevas. Ou seja, aqui não temos só o reino de Deus. Temos um outro reino, o reino das trevas. E todos nós se encontramos embaixo desse domínio. O mundo inteiro, isso está na Bíblia, o mundo inteiro está sobre o domínio do mal, do pecado, do Deus desta era. Ou seja, percebe que quando Jesus fala, venha a nós o vosso reino, ele está querendo dizer, primeiro, existe um outro reino. Existe um outro reino. Só que chegará o dia em que esse reino deixará de existir. Chegará o dia em que todo esse domínio será removido e todas as nações, todas as coisas descerão sob o comando de um único poder, um único reino, aquele que naquele dia, quando ele chegar, ele vai reinar sobre tudo e todos. Percebem que essa era a preocupação de João Batista?
Ele clamava no deserto, aquele que clama no deserto, dizendo: arrependam-vos, pois o reino dos céus está próximo. E quando Jesus volta do deserto, acabou de orar, ele começa: arrependa-os, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa era a preocupação de João Batista, essa era a preocupação de Jesus. A vinda do reino de Cristo. A vinda do reino de Deus. Vamos dividir aqui. Ele diz: venha a nós o vosso reino. Reino? Que reino? Obviamente aqui, quando ele fala reino, ele fala do reino de Deus. Isso parece óbvio. Mas a gente pode verificar isso em 3 formas, que talvez seja uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas discutem que o reino ainda não veio. O reino só vai vir quando chegar, né, a segunda vinda de Cristo. Outras pessoas discutem que o reino já veio em Jesus Cristo. Eu afirmo o ponto da seguinte forma, biblicamente. Primeiro ponto. Primeira forma que a gente vê essa passagem. O reino já veio. Ele já está aqui. Ele chegou. Lucas, capítulo 11, versículo 20, que está escrito dessa forma. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele está dizendo, Jesus expulsava demônios. Então, se pelo dedo de Deus eu já expulso os demônios, então o reino já veio. Ele já está aqui. Ele chegou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O reino ele não só veio, como ele já está aqui. O seu reino, junto com a presença de Deus e do Espírito Santo, já está aqui sobre nós. Nos nossos corações e vida agora se submetem a Ele. A igreja se submete a Ele, ao seu reino. Agora nós, a partir do momento em que somos transformados novas criaturas, agora fazemos parte do seu reino. Parte do reino de Cristo. A igreja faz parte do reino de Cristo, porque ela já está aqui. Mas existe um terceiro ponto. Chegará o dia em que o seu reinado será estabelecido sobre a face da terra. O dia em que o Deus desse século será tirado de seu posto. E todas as coisas irão ser cobertas, irão se submeter à glória daquele que a divide uma vez. E o seu reino será estabelecido sobre tudo e todos, onde o reino daqui da terra e o reino de Cristo irão se unir e se tornar um só. O reino de Deus será estabelecido sobre a terra. Cristo, ele veio trazer o reino. Ele trouxe o reino e ainda estabelecerá seu reino sobre esta terra. Então, agora você pode fazer a seguinte pergunta. Se o reino já chegou, por que eu vou orar assim? Não faz sentido. Por que eu vou orar, venha a nós o vosso reino? Mas o reino já não está aqui? Está. Mas não é isso que eu quero dizer. Quando eu digo venha o vosso reino, eu não estou dizendo que o reino não está aqui e eu quero que ele venha. Antes, trata do nosso desejo de que o seu reino alcance o coração dos homens. Quando eu digo venha o vosso reino, eu estou dizendo, Pai, que o teu reino me alcance, para que eu venha fazer parte deste reino e que não só eu, mas essas pessoas que estão sendo dominadas pelo Deus deste século, essas pessoas que estão submissas, estão debaixo do poder do reino do maligno, agora teu reino as alcançará a elas. Alcançará essas pessoas. E essas pessoas agora farão parte do teu reino. Essa
eu diria que é uma das maiores orações missionárias que existe. Oração missionária. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho, pelo sucesso do reino de Cristo, para que o reino de Cristo venha e conquiste o coração das pessoas. Que o reino de Cristo venha e mostre a grandeza de Deus e traga as pessoas para dentro do seu reino, para que elas não fiquem perdidas por aí afora no reino inimigo. Essa passagem eu diria que não se trata nem tanto sobre nós, mas é o cristão que já está no reino de Cristo clamando: Pai, que o teu reino venha. É o cristão preocupado, tendo misericórdia. É o cristão ansiando, desejando não só a própria salvação, mas a salvação dos outros que estão por aí perdidos, jogados, cegos pelos deuses desse mundo, pelo Deus que toma esse mundo. A pessoa não sabe o que faz, ela não sabe, ela não entende, ela não compreende, ela está completamente cega, nua, precisando de ajuda. Ele não sabe o que faz. Então o que o cristão faz? Ele ora por essa pessoa dizendo: Pai, venha a nós, eu e para todo mundo o vosso reino. Que o teu evangelho, que a tua palavra, que o teu reino tenha o sucesso e alcance o coração de todas as pessoas. Venha a nós o vosso reino não indica só isso também, indica mais. Indica exatamente o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz: esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Olha só o que ele está falando. Ele está falando do dia. Olha só o que ele fala. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que palavra legal. Apressando a vinda de Deus. Pensando: Pai, venha logo. Sim, glória a Deus por isso. Que o reino de Deus venha logo. Porque é isso que o cristão faz, ele vive antecipado. Ele vive como se a vinda de Deus já fosse ontem. Ele vive dia após dia antecipando a vinda do Senhor. Dia após dia procurando viver na santidade, procurando se arrepender verdadeiramente, buscando o reino de Deus e a sua glória e a sua santidade, buscando o nome dele. Porque ele sabe que logo, e o cristão tem pressa, que logo virá o dia, que o dia chegará. Ele sabe que chegará o grandioso dia. E o cristão anseia por isso. O cristão, ele quer mais que tudo a vinda de Cristo. Ele diz, o cristão fala exatamente como Pedro: apresso a sua vinda, Pai. Venha, Pai. Como o final da Bíblia. Já pararam para prestar atenção? Apocalipse 22, 20, versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia inteira. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo: Senhor Jesus, vem. Tenha pressa, venha logo, que o teu reino desça sobre esta terra. O cristão, ele tem pressa. Tem pressa. Então, é isso que devemos desejar. Será que em algum momento oramos? Pode ser que algumas pessoas tenham orado e outras não. Mas será que em algum momento a gente chegou a orar assim: Pai, que o teu reino venha logo, que chegue o dia em que você vai vir, que o teu reino descerá sobre esta terra e irá tomar tudo isso embaixo do seu domínio. Tudo se encontrará sobre o seu domínio e o seu reino será estabelecido nesta terra. Será que em algum momento a gente já orou assim? Ou somos daqueles tipos de cristão que não? Espero que Jesus não volte logo. Ou melhor,
Não. Para que orar venha o vosso reino? O reino dele já veio. Para que eu vou ficar orando para que o reino dele venha? Não faz sentido. Entende agora o problema que muitas pessoas têm com esse ponto da oração? Por elas acharem que o reino já veio, elas não precisam mais orar venha o vosso reino. Pensa comigo o seguinte: o reino está aqui, mas infelizmente nem todos estão nele. Muitos estão perdidos aí fora. Perdidos, completamente cegos, nus, sem proteção, sem orientação, sem ajuda, sem ninguém para dar suporte a elas. Você acha que o reino de Deus ainda não precisa vir? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui? O que significa essa passagem inteira? Eu falo de uma forma muito bacana aqui, e o autor do livro fala dessa forma. O que Jesus fala aqui nada mais é do que uma consequência da primeira e da segunda. Primeiro a gente fala do nome, depois a gente fala do seu reino. A consequência do primeiro e do segundo é o quê? A vontade de Deus. Essa é a consequência. A vinda do reino. Primeiro eu reconheço o seu nome. Depois de reconhecer o seu nome, eu proclamo para que o reino de Deus venha sobre nós, por todos nós, por mim e por todos aqueles. E depois disso, naturalmente, se eu realmente, verdadeiramente reconheci Deus, reconheci o nome dele e clamo para que o reino dele venha, é porque eu estou dizendo, naturalmente, eu me submeto a ele, ao seu reino. Naturalmente, a vontade dele vai ser cumprida na minha vida e na vida de todos aqui na terra. A vontade de Deus será cumprida. Aqui a gente tem uma problemática que é o seguinte: as pessoas elas não entendem quando a gente fala seja feita a tua vontade. Sabe? Tem pessoas que agem assim: Pai, que o Senhor faça a tua vontade, seja o que for. Seja o que for. Como se eu estivesse dizendo: Pai, faz o que quiseres. Será que isso parece correto? Pode parecer teologicamente correto, mas não é assim que funciona. Não é isso que Deus quer. Entende? Não é Deus faça o que quer. Porque imagina um pai, imagina aqui terreno, um pai terreno, que só faz a vontade dele. E o filho, não importa o que o filho quer. Que o filho fique ao léu. O pai vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer para o filho o que ele quer. Obviamente um pai terreno não faz isso, não é? Antes, um pai terreno, ele se importa com as vontades do filho. Antes, um pai terreno, ele ouve um filho, ele não só se faz presente, mas ele está ali cuidando, mas ele está atento ao que o filho quer, as vontades, os desejos, os anseios. Um pai, ele quer o quê? Ele quer ter um relacionamento com o filho. Não seria o pai que está no céu melhor que um pai terreno? Com toda certeza, ele é melhor. Então, a gente não está falando aqui dizendo, pai, faz o que quiseres, mas antes, pai, essa é a minha vontade. Então, que a minha vontade seja a tua vontade. Ou seja, o que significa isso? Eu estou dizendo para o pai, pai, que a minha vontade se alinhe à sua vontade. Porque a vontade do pai é boa, perfeita e agradável. Então, o que eu realmente quero? Que a vontade do pai se alinhe à minha. Que a gente crie um relacionamento. E em relacionamento, começa a partir do momento que eu começo a alinhar aquilo que Deus quer para minha vida com o que eu quero para minha vida. A gente alinha e se torna um só. A gente se torna pai e filho. É submissão voluntária. É quando o pai chega para mim e diz: filho, não vai por esse caminho.
Esse caminho não é bom. Esse caminho vai te fazer mal. Aí eu vou olhar para o pai e eu vou dizer, tudo bem, pai. Se o senhor diz que esse caminho não é bom, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou alinhar a minha vontade com a vontade do pai. E eu vou dizer, tudo bem, pai, se o senhor conhece esse caminho e diz que esse caminho não é bom, então eu não vou por lá. Então, pai, me diga qual é o caminho. Eu estou me relacionando com o pai, eu estou alinhando a minha vontade com o pai. Só que para isso acontecer, eu preciso primeiro ter reconhecido ele, o nome dele. Para isso, eu preciso estar no seu reino. Para ter relacionamento com o pai, eu preciso estar perto do pai, eu preciso estar no seu reino. E ele diz mais: assim na terra como no céu. Primeira coisa, o que significa assim? Assim na terra. Ele está dizendo que a sua vontade seja feita aqui na terra, como no céu. Muitas pessoas não entendem quando ele fala isso. Eu digo porque eu não acreditava bem desse jeito. E eu vou ser bem sincero, eu não acreditava mesmo. Quando o pai fala assim na terra como no céu, ele não está dizendo, não, que a tua vontade seja feita na terra e no céu. Não. Ele está dizendo assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua vontade seja cumprida assim na terra igualzinho como já é feita no céu. O céu é o padrão. A gente não vê em Isaías os anjos clamando, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. O céu é o padrão. Então, a partir do momento que eu proclamo, eu estou dizendo, Pai, que na terra seja como é feito no céu. Que a terra glorifique o teu nome como o céu te glorifica. Que a terra santifique o teu nome como o céu santifica o teu nome. Eu estou comparando aqui. Comparando. Entende o padrão? Então, seja feita a tua vontade. O céu já é cumprido a vontade dele. Então, quando eu falo, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. A partir do momento que uma pessoa já está no reino de Deus está aqui, no reino de Deus, a vontade dele é cumprida já. No céu já é cumprida. Claro, nós aqui na Terra estamos sujeitos a quebrar a vontade, né? Estamos sujeitos a descumprir a lei, estamos sujeitos aqui a não fazer a vontade do Senhor. Por quê? Estamos sujeitos a isso porque o reino dele ainda não se estabeleceu aqui na Terra. Por isso que, por ainda não ter se estabelecido, que eu clamo. Assim na terra seja cumprida a tua vontade, como no céu é cumprido. Como diz aqui em 2 Pedro, só que agora no versículo 13, capítulo 3, versículo 13, que diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É nos novos céus e nas novas terras que será cumprida em 100% a sua vontade. Quando esse dia chegar e o seu reino se estabelecer na terra, aí sim terá se cumprido por completo a sua promessa. E todo mundo estará sobre o seu poder. Tudo será unificado num só. Então, perceba uma coisa. Não se trata só de obedecer. Não estamos falando de obediência, mas estamos falando de desejar o que Deus deseja. Por eu reconhecer a Deus, agora eu clamo para que o reino dele venha e me submeta à sua vontade. Nosso maior anseio deveria ser a honra e a glória de Deus. Essa deveria ser a nossa maior vontade. Isso deveria ser aquilo que a gente mais quer na vida. Antes de tudo. Não importa o que eu esteja passando. Posso fazer como Davi, lá no deserto, com sede.
passando mal, fugindo, perseguido. Aí ele vê o homem com a boca rachada de tanta sede. O que que ele fala? Olha só o que que ele fala, o que que ele faz. Pai, assim como aquele homem está com a boca rachada de tanta sede que ele tem de água, assim eu tenho sede de ti. Davi estava passando por problema? Tava, mas o que que ele fez primeiro? Glorificou o nome do Senhor. Quando o salmista diz, Pai, muitos são os meus inimigos, mas tu é a minha fortaleza. É o Deus grandioso, o Deus glorificável, o Deus cujo tememos o teu nome. O teu nome é um nome temível. Teu nome é um nome santo, é um nome grandioso. O grande eu sou o que sou. Antes de tudo, acima de tudo, não importa o que você está passando. Quando você for começar a orar, comece por Deus. Não comece já, que nem a gente faz a maioria das orações, como mimimi, mimimi. Aí a gente começa, pai, tá tão difícil, me ajuda e tal, aí é isso e aquilo. Pai, tá difícil. Mas tu és santo. Tu és grandioso. Tu és o Rei dos Reis. Teu nome é santo e glorificável. E que a tua glória, a tua justiça venha sobre esta terra e que a tua palavra venha atingir o coração das pessoas, que o teu reino venha se estabelecer nesta terra e que a tua vontade venha alcançar o coração dos homens. João 17, para finalizar. Versículo 25. Pai, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Ele está falando dos discípulos aqui. Olha aqui o padrão de oração. Pai justo, ele primeiro invoca o nome do Senhor. Embora o mundo não te conheça, olha só, santificado seja o teu nome. Ele já começa dizendo, Pai, eu estou muito triste, eu estou infeliz. Por quê? Porque o mundo não conhece o teu santo nome, Pai. O mundo não vê ainda o teu santo nome, Pai. Percebe que Jesus ele fica triste. Por quê? Porque o mundo não te conhece, porque o mundo não conhece o nome de Deus. Eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Ele está falando, olha, mas esses daqui conhecem o teu nome. O reino alcançou esses daqui. Eu fiz conhecer o teu nome, olha aí. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha a preocupação de Jesus. O que Jesus mais se preocupava? Que o amor que tens por mim tenha neles. Olha só, Jesus tinha tudo. Jesus tinha o amor de Deus, mas a preocupação dele não era essa. A preocupação dele, Pai, que o teu amor, que tu tens por mim, igualmente, não é menos, mas igualmente, tu também tenha com estes daqui. Ele tá falando de você. Tá falando de mim. Eu acho triste que a gente mata as nossas orações, muitas das vezes, sempre. Tudo bem, muitas vezes a gente começa clamando Pai, a gente invoca o nome dele. Mas e depois? Cadê o santificado seja o teu nome? A gente reconhece Deus? A gente quer que Deus seja reconhecido pelas pessoas? A gente chega a pedir isso nas orações? Venha a nós o vosso reino. Cadê? Cadê aquela pressa do crente de querer logo a presença de Deus, que a vinda dele venha? Cadê aquela vontade do crente de que o reino alcance as pessoas? Que a palavra de Deus alcance aquelas pessoas? Seja feita a tua vontade. Cadê aquela vontade de Pai, alinha minha vontade com a tua, mas não, Pai, aqui eu quero isso, isso, isso e aquilo. Pronto.
Ou, Pai, faz o que quiser. Seja feita a tua vontade, faz o que quiser. A gente falha muito na oração. Então, que o nosso desejo, e eu a falo isso com um certo risco, mas eu falo isso com clareza, acima de tudo, acima da sua própria salvação, acima da sua própria alma, acima de qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer outra alma, acima de qualquer coisa, que o nosso maior desejo seja a glória de Deus. Acima de tudo. Que o nosso maior desejo, que o mundo conheça e glorifique o nome do Pai. A Deus. Vamos orar para finalizar essa aula? Tratamos aqui do assunto central. Eu sei que esse assunto ele pode ser desenvolvido, mas como eu falei na primeira aula, nós apenas trataremos do assunto central. É um assunto muito amplo. Minha recomendação? Ore ao Senhor. Peça, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado, santificado, e que o teu reino venha logo. Vem, Senhor Jesus, vem. Que o teu reino se estabeleça nesta terra, que o teu reino alcance as pessoas e que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Me ensine a orar. Esse é o meu pedido. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Pai, porque teu nome é santo, teu nome é glorificável, Pai. Sabemos agora que tu és o Deus único, Deus Criador, tu és o grandioso sou, o que sou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida, Pai. E que as pessoas, Pai, venham reconhecer a Ti, Pai, reconhecer o Teu santo nome, Pai. E que o Teu reino alcance elas, assim como nos alcançou, Pai. E que o Teu reino venha se estabelecer sobre esta terra, Pai. E que a Tua vontade venha a ser cumprida, Pai, nas nossas vidas e na vidas de todos aqueles que conhecem a Ti, Pai. Que a minha vontade e a Tua vontade se alinhe, Pai, em uma só. Que venhamos ser filho e pai. Que Tu cuide de nós, Pai, que Tu nos guarde, nos proteja, Pai. E cuide de cada um que está assistindo essa aula e cada um, Pai, que está por aí, Pai. Cuide de todos os que são Teus, Pai. E assim Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.